São incríveis. Obrigada pela presença de vocês. Bom, vocês têm acompanhado aí as Olimpíadas, e aí? Tá muito bom, né? Ver as medalhas que a gente tá... Claro, a gente queria mais, né? A gente queria mais medalhas, né? E, infelizmente, não... Parece que esse ano, eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas esse ano tá meio complicado, medalhas, né? Mas as que a gente tem ganhado tem sido tão bom, né? A gente chora, a gente ri, a gente torce. É muito bom as medalhas que a gente tá conseguindo, né? A minha filha, fez acrobática e ginástica rítmica na infância e ela fica toda chorosa ver as conquistas das meninas. Eu queria dar aqui um testemunho para vocês e falar sobre isso hoje com vocês, aproveitar aí que a gente está nas Olimpíadas, tá bom? Eu tenho asma, eu tenho alergia, dislexia, TDAH e depressão. Mas eu vou te dizer que o que você tem não define o que você pode se tornar. Esse foi o depoimento de Noah Lyles. Acho que eu falei certo, quem entende de inglês aí pode me corrigir. Ele foi medalha de ouro nos 100 metros rasos. Ele disse, eu tenho asma, eu tenho alergias, eu tenho dislexia, TDAH e depressão. Mas eu vou te dizer que o que você tem não define quem você pode se tornar. Tem um influenciador fitness aí na internet, o nome dele é Guto Galamba. Ele diz assim, criança chora, adulto resolve. Criança chora, adulto resolve. Eu entendo o que ele quer dizer sobre isso. Mas a criança tem uma coisa que o adulto não tem. A criança, sempre quando ela se machuca, sempre quando ela fere, sempre quando acontece alguma coisa que ela não quer, ela chora. Realmente ela chora muito. Mas você já percebeu que a criança não desiste de brincar, de se divertir, porque alguma coisa aconteceu de ruim, de errado? A maioria das crianças se machucam, choram e voltam a brincar. Se machucam, choram e voltam. Brigam muito. Criança, quando junta, briga muito. Eu tinha sobrinhos, meus filhos cresceram junto com os primos, brigavam muito, mas era muito bonito de ver, porque brigavam muito, mas passavam um pouquinho, brincavam muito, não desistiam. E mesmo que a criança chore, ela não desiste da brincadeira. E eu estava ouvindo uma frase ontem, dizendo que o contrário do sucesso não é o fracasso. Porque para você ter sucesso, antes você tem vários fracassos. O contrário do sucesso é desistir. E eu queria hoje desafiar você a olhar para o que você tem. E para você entender que o que você tem não define quem você pode se tornar. Palavras do Noah, que venceu 100 metros rasos nas Olimpíadas. É muito bonito ver esse testemunho dele. A minha filha, ela tem asma. E ela canta quase todos os domingos na nossa igreja. Ela canta de manhã e à noite, na maioria das vezes. E eu fico observando o jeito dela cantar e fico olhando. As pessoas não sabem, mas ela faz bombinha, ela tem asma. E ela segura uma nota assim, ó. Quem escuta cantar não sabe que ela tem asma. E às vezes ela canta e ela dá uma palavra depois. Às vezes ela que fica responsável por fazer o momento de oração. As pessoas às vezes não sabem. Mas ela tá com falta de ar. Ela podia muito bem dizer, não vou cantar porque eu tenho asma. Não vou falar hoje porque eu tenho asma. E eu já vi várias vezes minha filha com a bombinha, mas ela não deixando de fazer aquilo. Então, às vezes, nós pegamos todas as coisas que nos acontecem, que nos limitam, e não fazemos as coisas porque nós temos alguma coisa. Assim como o Noah, ele, com asma, alergia, dislexia, TDAH, depressão, ele diz assim para você hoje, ele diz assim, olha, o que você tem não pode definir o que você pode se tornar. Ele foi medalhista de ouro nos 100 metros rasos. A minha filha com asma, ela canta. Precisa falar, ela fala. Tem domingos que ela faz bombinha quase o dia inteiro fazendo a bombinha de asma. Mas isso não pode impedir ela de fazer as coisas que ela... Porque as coisas que existem
para trazer uma limitação, elas não podem ter a força de definir quem você é. Você é muito mais do que as coisas que aconteceram com você. O que você vai fazer então? Você olha para você, olha só o que te aconteceu. Muitas vezes nós ficamos pior que criança. Nós ficamos reclamando. Reclamamos do divórcio que aconteceu, reclamamos do abandono que aconteceu, do abuso que aconteceu. A criança chora mesmo e realmente quando acontecem as coisas na sua vida, tem que chorar, tem que lamentar. Um divórcio é lamentável, é difícil, eu passei por isso, é difícil. Mas e aí? Vai ficar aí, nesse lugar? Não. Você tem que ver agora o que você vai fazer com isso. O que aconteceu na sua vida que trouxe para você sofrimentos difíceis e você ainda está pior do que criança, chorando, lamentando. Agora você tem que olhar e ver o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com tudo isso que te aconteceu? Você vai olhar para a vida e desistir? Porque esse é o contrário do sucesso, a desistência. Não é o fracasso. O fracasso, você olha para a sua vida e fala, meu casamento foi um fracasso. Minha vida é um fracasso. Aí você já vira, tudo é um fracasso. Tudo que eu faço é um fracasso. Não tem como a gente mudar a realidade que acontece na nossa vida. Mas nós ficamos dando birra porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Minha filha não fez as escolhas do jeito que eu queria que ela fizesse. Então eu corto relações. Não. Meu cônjuge tomou decisões que eu não concordo, então eu vou... Então, assim, às vezes nós ficamos no lugar de vítima ali, chorando, pior que criança, porque a criança, ela chora quando ela se machuca. Ela chora, mas ela volta para brincar. Ela volta à brincadeira. Então, às vezes nós ficamos pior do que as crianças, a nossa vida para. Porque tudo que a gente tem na mão, a gente só olha o que não deu certo. Tá, não deu certo. E o que você vai fazer com isso da agora para frente? Esse Noah, esse atleta dos 100 metros rasos que conseguiu a medalha de ouro olímpica, ele tinha todas as coisas que muitos de nós temos, alergia, dislexia, TDAH, depressão. E ele vira para você com a medalha dele de ouro e diz assim, olha, tudo que você tem de ruim, de difícil que acontece na sua vida não pode definir quem você pode se tornar. Deus é maravilhoso. Eu acho incrível o encontro de Deus com Moisés. Em Êxodo 3, ele olha para Moisés e fala assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi as orações do meu povo, o choro do meu povo. E eu não tenho uma pessoa melhor para enviar para o Egito, para libertar o povo do que você. Porque tudo que você viveu, Moisés, até aqui, preparou você para esse momento de ser o libertador do povo do Egito. E aí quando você vai ver, Moisés começa a dizer as coisas que ele não tem. Aconteceu isso comigo agora, eu tenho isso. Eu vi, Fernanda, você acredita? Saiu o diagnóstico do TDAH. Agora eu entendi por que aconteceu tudo isso. Sim, mas o TDAH não é para você. O diagnóstico de TDAH, de autismo, seja lá o que for, o diagnóstico que você tiver não é para você parar e aí falar assim, é porque eu tenho TDAH. Eu sou autista. Sabe, meu filho, nós conseguimos agora um diagnóstico mesmo de autismo. A médica olhou e falou assim, mas seu filho dirige? Ela ficou impressionada dele dirigir. Mas é que eu nunca tratei meu filho. Claro, eu criei ele de uma forma que realmente tem as diferenças, né? Mas eu nunca tratei ele como um doente, um inválido. Sempre apresentei para ele os desafios normais da vida. E ele encarou, e ele enfrentou, e se tornou um adulto responsável, dirige melhor do que a gente. É responsável, sabe tomar decisões sozinhos. Mas um diagnóstico não pode parar você. Um diagnóstico não pode mudar, dizer para você, você agora... Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Lá em Lamentações 3, de 22 a 25, fala, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Todos os dias acontece problema na nossa vida para nos destruir, para nos parar, para dizer, você não pode.
para dizer, você não dá conta. Mas aí vem a misericórdia do Senhor, ela é a causa de você não ser destruído, não ser consumido por suas dores, não ser consumido pelos seus traumas, pelo abuso, pelo abandono. É a misericórdia do Senhor que diz para você, olha só, o sol nasceu de novo. Bora lá, você não conseguiu ontem, mas hoje você vai conseguir. Lá em Lamentações 3, de 22 a 25, como eu estava dizendo, diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor não tem fim, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, eu me alimento do que Deus me dá para eu comer, não o meu trauma, não o abuso, não o problema que me ocorreu, não a mágoa que eu tenho de fulano. Não é isso que eu vou me alimentar, eu vou me alimentar de Deus, porque Deus é a minha porção. A minha alma espera nele, porque Abraão esperava em Deus e não no diagnóstico que ele tinha de esterilidade, da esposa dele de esterilidade. Fala que Abraão creu contra a esperança. Todos esperavam que eles nunca tivessem filhos. Mas fala que Abraão creu contra toda a esperança, contra a promessa que Deus tinha dado para ele. Então ele esperava em Deus. E aqui Lamentações fala, minha alma se alimenta de Deus, a minha porção, o meu alimento, eu espero nele. E aí Deus vem com a misericórdia dele e fala, você não deu conta ontem, hoje você vai conseguir, porque eu renovei misericórdia, eu renovei força, eu renovei seu entendimento e você vai agora mudar de estratégia. É assim que criança faz. Por isso que a palavra de Deus fala que se você não se torna como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus, porque a criança tem o coração ensinável. Ela está numa brincadeira, não deu certo, ela volta a brincar de um outro jeito. Crianças brigaram, discutiram. O que acontece? Elas encontram um outro jeito de recomeçar uma brincadeira, de recomeçar uma amizade. Mas nós, os adultos, paramos porque alguém nos feriu. Olha só, foi injusto. Eu não merecia isso. Sim, você não merecia. Mas você vai ficar parado aí? Vamos reagir. Vamos viver as coisas grandes e ocultas que Deus falou que tem para você, se você o amar, se você o buscar, se ele for a sua porção, se ele for o alvo da sua esperança. Porque a gente espera nas pessoas, as pessoas mudam, gente. As situações também mudam. Não dá para você esperar das pessoas. Às vezes as pessoas te feriram e te magoaram, você fica esperando que a pessoa muda, que a pessoa vem te pedir perdão e separa a sua vida. Porque você foi ferido, machucado, você está ali naquele lugar e você só vai sair dali se a pessoa vier. A pessoa não vai vir te tirar. Muitas... Tem um ditado que fala, popular que fala, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Tem pessoas que feriu você, tem gente que... Fernanda, a pessoa sabe que me machucou. A pessoa sabe que me feriu, mas não sabe a intensidade da dor. Você é o único que sabe. A dor de quem foi ferido, só quem foi ferido e Deus é que sabe. E você fica esperando da pessoa, que as pessoas vêm e reconheçam e falam que você estava certo. Isso vai atrasar a sua vida, vai parar você. Então, diagnósticos, o que as pessoas pensam de você ou deixam de pensar, não pode parar você. Você tem uma vida para viver. E essa vida para viver é só você que pode conduzir. É só você que pode fazer as escolhas. Sabe, quando Adão e Eva pecou e saíram do Éden, quanta frustração Deus teve ali, quanta decepção Deus teve ali. Deus criou para a glória dele. E o homem fez essa escolha. E o que Deus fez? Deus foi lá e desistiu do homem? Não. Deus enviou Jesus para dar mais uma oportunidade, uma chance. Morreu na cruz do Calvário para salvar o homem. E ainda falou assim, sabe o que eu vou fazer? Todo dia, toda manhã, eu vou renovar misericórdia para que esse homem tenha a oportunidade de se arrepender e começar de novo. Se arrepender e recomeçar e refazer. Então nós somos destruídos todos os dias por causa do contexto das nossas histórias. Quantas coisas difíceis eu e você tivemos, eu e você passamos. Quantas coisas difíceis. A vida não é fácil para ninguém, todo mundo tem problema. Mas eles não podem parar você. O que você tem? Ah, Fernanda, olha o que eu tenho.
quando Deus começou a conversar com Moisés, ele falou assim, o senhor está sabendo, que eu matei um homem lá no Egito? Você está mandando eu voltar lá? Você está sabendo que eu não tenho moral, que eu chegar lá eu posso até ser morto? Você está chamando a pessoa certa? É brincadeira. Quando Deus fala assim, Moisés, eu não estou perguntando o que limita você. Eu estou perguntando para você, primeiro que eu estou dizendo que eu vou enviar você. Você é perfeito para o que eu quero. Fazer libertar o povo. E outra, o que você tem na mão? Ele falou, o que eu tenho na mão? Eu tenho aqui esse cajado. E ali, se você for ver Êxodo 4, e se você for ver a partir do versículo 2, ali Moisés tem uma experiência com Deus incrível. Porque Deus mostra para Moisés que não existe nada fora dele, que ele precisasse para poder cumprir a missão. E estava tudo nele. Deus mostrou através do cajado os milagres que ele iria fazer. Deus falou assim, coloca a mão dentro da sua roupa. Tirou, estava leproso. Coloca de volta. Tirava, estava curado. Deus começou a dar manifestações do poder dele com o que Moisés tinha. O que estava dentro do corpo dele. Aconteceram as coisas difíceis na sua vida, não foi? Você foi ferido? Você foi machucado? Você tem diagnósticos difíceis na sua vida? Isso aí você não pode mudar. Aconteceu e é um diagnóstico. E o que você vai fazer com isso agora? Você vai ficar dando desculpas para as pessoas que você não rompe, que você não conquista, que você não sai desse lugar porque você tem todas essas coisas? E as estratégias e as ferramentas que Deus colocou na sua mão para você ser alguém diferente do que você está sendo? Então, abra os seus olhos nessa manhã e consiga enxergar a bondade de Deus na sua vida. Realmente, coisas difíceis, os problemas vieram. Não tem como você mudar isso. Não tem como você mudar a atitude de uma traição que fizeram com você. Não tem como você mudar uma palavra dura, difícil que alguém falou com você. Não existe um jeito de você ir para o seu passado e evitar o abuso que te aconteceu. Isso não tem como a gente mudar. Realmente são as coisas que aconteceram. Mas isso não define quem você pode se tornar. Deus não desistiu de nós. Enviou Jesus, o único filho que ele tinha. E ele ainda falou assim, olha, eu vim. Jesus, quando veio, ele falou assim, eu vim para que você tivesse vida e abundância. E quando Jesus estava falando de vida e abundância, não estava falando de dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro é muito bom. Mas não é suficiente para ter abundância de vida. Então, o que acontece? Você fica olhando para as suas limitações, para os seus problemas, para as suas dificuldades, para o que te aconteceu e não vive. Todo dia você morre um pouco. E aí as suas síndromes, elas só potencializam. Você tem asma, vai tratar. Eu tenho TDAH, né? Eu fui diagnosticada TDAH. E eu até estava conversando com uma pessoa, ela falou, Fernanda, eu não conheço uma pessoa mais focada, mais concentrada que você. Porque eu não pego o diagnóstico, não peguei o diagnóstico e como uma sentença na minha vida. O que eu faço? Eu já sei que eu tenho facilidade de me dispersar, facilidade de ficar desconcentrada. Então, eu tenho desenvolvido e tenho trabalhado em gatilhos novos, em técnica nova para me concentrar. Na minha igreja tem um teatro que tem todos os anos, chama Alto de Páscoa, tem também musicais de Natal, e eu participo de todos, e às vezes a minha diretora, a roteirista, ela acredita muito em mim, então ela me dá muitos textos, e às vezes textos grandes para eu falar. Então as pessoas falam assim, como que você é TDAH, você consegue decorar texto? Gente, eu só me esforço um pouco mais do que os outros. Porque eu tenho diagnóstico, porque o que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar isso me parar? Não. Eu faço estratégias, busco e estudo muito mais. Para mim é mais difícil. Mas não é porque para mim é mais difícil que eu não vou fazer. Vou fazer sim. E faço. Porque é para a honra e glória do nome do Senhor. É na força dele. Então, assim, o que você tem nas mãos? Tem um divórcio? Tem um abuso aí na tua mão? Tem uma separação de filhos? É difícil? Você está sofrendo? A sua porção, seu alimento não pode ser sua dor.
Porque se você se alimentar dessa dor e ficar olhando para essa dor e não romper com a sua vida, você não vai ter vida em abundância, porque você não está olhando para Jesus, sua porção não está sendo Ele. E você vai continuar esperando que as pessoas te estendam a mão, que as pessoas te deem atenção, que as pessoas tenham compaixão de você, que alguém venha e te tire desse lugar. Você não... ninguém vai tirar você daí. É você que precisa tomar decisões. É você que precisa olhar para o Senhor, se alimentar da palavra, porque Ele tem o caminho certo para você. Não deixe, eu já falei isso, já fiz outras lives, não deixe os diagnósticos pararem você. Em nome de Jesus. Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Eu tô com a mão cheia de problemas, mas também é na minha mão que tem a solução. Deus me capacita. Lembra que a gente fez até uma live? Ele me treina para as batalhas. Ele adestra as minhas mãos e os meus dedos para a batalha. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, olha para Jesus. Sabe? Quando Moisés, lá, eu tô falando de Êxodo 3 e 4, tá, gente? Depois que Deus mostrou tudo que ele poderia fazer, ele falou, mas é assim, Jesus, assim, Deus, eu tenho dificuldade. Minha língua é pesada. Eu sei que você tá falando que eu tenho capacidade, mas eu sou gago. Como é que eu vou falar? Aí eu achei lindo que lá em Êxodo 4:11, Deus fala para Moisés assim, olha, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Eu sou o Criador. E até eu falo assim, eu brinco, né? Eu falo assim, Moisés perdeu uma grande chance de ser curado da gagueira. Porque o Criador do mundo, da vida, estava enviando ele para uma missão e disse, eu sou eu que crio. Eu posso te curar dessa sua língua pesada. Mas Moisés perdeu essa oportunidade. Você vai perder a oportunidade de ser curado, de refazer sua vida, de reconstruir. Você vai perder a oportunidade, assim como Moisés perdeu, podia ter sido curado da gagueira. Então, em nome de Jesus, Deus tem cura para derramar sobre você. Mas você precisa olhar para o que você tem e não parar, não desistir, porque isso é pior que o fracasso. Porque fracassar, vai olhar esses campeões olímpicos aí, a Rebeca Andrade, né? Vai ver quantos fracassos ela teve, mas ela não desistiu. Então você pode ter fracasso sim, você pode ser um fracassado na sua história, mas você pode não desistir, por favor, porque Deus não desistiu de você. E Jesus sofreu tanto para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Em nome de Jesus, receba nessa manhã a cura para todas as suas desculpas. E pega um dia de cada vez. Você não conseguiu hoje, amanhã você vai conseguir, porque você vai ter uma misericórdia nova, renovada para você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os nossos problemas não duram para sempre, mas o Senhor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Não permita, Senhor, que os meus irmãos fiquem parados nessa dor tão grande que eles estão passando, estão enfrentando. Se esse caminho que eles tomaram foi de fracasso, em nome de Jesus, que eles enxuguem as lágrimas, limpe o rosto e volte para a luta. Porque o Senhor vai dar um novo caminho, uma nova estratégia, mas neste lugar eles não vão permanecer. Todos que estão aqui nessa live romperão em vitória, em nome de Jesus. Eu declaro cura, declaro renovo, mudança de entendimento. Eles não ficarão esperando nas pessoas ou que situações se resolvam sozinhas. Elas se alimentarão do Senhor. O Senhor será a porção delas. O Senhor é a esperança delas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe os meus irmãos, abrace-os nesta manhã e dê para eles um renovo, um fôlego novo, que assim como o Senhor não desistiu de nós, que nós possamos não desistir de nós. Nos ajude a olhar para o Senhor e entender que precisamos apenas do Senhor.
Se algum momento na nossa vida nós precisarmos de ajuda de pessoas, não serão as pessoas que nós esperamos, mas são pessoas preparadas por ti, que passaram por lutas parecidas ou iguais às nossas, que vão nos dar inspiração, que vão nos dar palavras de encorajamento, que vão nos estender a mão e nos ajudar a sair desse lugar. Mas se não tiver ninguém, ainda assim, tendo o Senhor, é suficiente, porque o Senhor é o nosso grande eu sou. Tudo que nós precisamos, o Senhor é. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença que você tenha no seu corpo nessa manhã. E de toda enfermidade que você tenha na alma, no coração. Seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.